procurar finalizar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis. E hoje nós vamos falar sobre os itens 9 a 11, que tem o tema: não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, qual teria sido o sentido dessas palavras de Jesus? Kardec nos fala que essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Que quando as disse, Jesus quis nos mostrar que há coisas muito mais importantes na vida, bens que nem o ladrão rouba e que nem a traça consome, que são os valores espirituais, que nós conservaremos para sempre. Ao passo que o ouro e a prata, assim como tudo que é material, constituem os valores transitórios, que não nos pertencem de fato, que estão conosco por empréstimo, e que, portanto, nós teremos que deixar quando retornarmos à verdadeira vida. Olhando para o futuro, cheios de esperança, nós acreditamos que a Terra conhecerá dias melhores, quando nós viveremos as sublimes vibrações da fraternidade legítima. Uma era de compreensão, de paz entre as criaturas. Nós cremos nesse futuro, por isso nós lutamos, sofremos, confiamos e esperamos. Esperamos essa era com completa ausência dos sentimentos inferiores, que hoje em dia estão emoldurando o panorama do nosso mundo atual. A ausência do ódio, que provoca a guerra, do orgulho, que favorece a prepotência, da inveja, que semeia a discórdia, da ambição, que abre caminho à loucura. Para aqueles que acreditam em uma única existência, esse mundo melhor está reservado para os nossos filhos, netos, bisnetos. Mas nós sabemos que, na verdade, este mundo melhor pertence também a nós mesmos. Estamos hoje aqui empenhados na construção desse mundo feliz. Desse mundo onde o mal não terá acesso, porque o bem e a luz serão constantes. Pela reencarnação, estaremos amanhã de novo, aqui no cenário terrestre. Aqui ou em outra parte, utilizando outros corpos, prosseguindo nossas experiências evolutivas, iniciadas em tempos tão remotos. Amanhã, colheremos o plantio de hoje. Então, hoje, estamos contribuindo para a edificação do futuro. As conquistas de ordem material, elas prosseguem deslumbrantes num ritmo intenso, acelerado. E certamente pelo esforço da ciência, nós desfrutaremos de conforto e bem-estar ainda muito maiores. Porém, várias perguntas invadem o nosso espírito atualmente. De que valem as cidades imponentes, as pontes maravilhosas ligando os continentes, as naves maravilhosas que cruzam o espaço? Tanto o empreendimento da medicina, como nas pesquisas com as células-tronco, os estímulos elétricos, como nós vimos, na Copa do Mundo, trazendo o movimento das pernas novamente. Pesquisas nas universidades, No meu departamento, uma docente pesquisadora, essa semana, publicou um artigo no qual as glândulas salivares dos carrapatos inseridas em animais utilizados como cobaias
tem se verificado uma redução de 30% das células tumorais, de todos os tipos de câncer. Então é um avanço bem grande, que de todos os setores da medicina, de todos os campos da tecnologia, nós estamos observando. E então nós pensamos, de que vale tudo isso, se apesar de todo esse arrojo, toda essa audácia do pensamento, do conhecimento humano, nós continuamos, a nossa grande maioria, deficientes de espiritualidade? Segundo Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, nós continuamos mendigos do amor, indigentes de vontade, maltrapilhos de compreensão, estátuas vivas do egoísmo. O mestre não tinha onde descansar a cabeça. Nasceu na simplicidade de uma manjedoura. Morreu numa cruz, humilhado. Contudo, desde o estábulo ao Gólgota, onde as cruzes foram enterradas, ele escreveu o mais deslumbrante poema que a humanidade já presenciou. Ao passo que outros homens nasceram em berço de ouro, viveram cercados de honrarias, de pompas, de títulos, mas foram esquecidos assim que desceram ao túmulo. Tiveram uma existência nula. Enganados, procuraram a fortuna e o poder, na doce ilusão de que pudessem assegurar tudo isso na vida espiritual. Então nós vemos que o homem não vale pela casa ou pelo berço em que nasceu. Os pais de Jesus não tiveram nenhuma tradição de aristocracia que lhes favorecesse a existência. José, um carpinteiro anônimo, não desfrutava de prestígio, ganhava o alimento com o suor de cada dia, de manhã à noite. Não era de uma família nobre, mas era rico em qualidades superiores, em bens espirituais. Sua vida era simples: a oficina, o lar humilde, honrado. Maria, sua mãe, não tinha renome social, mas era virtuosa e pura. O seu mundo era o lar. Então os tesouros de Deus estavam nos seus corações. Como voltamos a dizer, não valemos pela riqueza do berço, mas pela valorização que nós sabemos dar a cada minuto, a cada hora da nossa existência. E prosseguindo nesse estudo relacionado com essas passagens de Jesus, vamos ler um trecho para procurarmos identificar, interpretar o que Jesus quis dizer para nós. Ele diz assim: não vos afadigueis por possuir o ouro ou a prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser alimentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai em sua casa até partirdes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudir ao sairdes desta casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Pelo evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. Na primeira passagem, Jesus falou das pessoas que viajavam e iam se hospedando ao longo do caminho. Então, ele sempre se utilizou nos exemplos da vida cotidiana.
para que as pessoas pudessem compreender qual o sentido verdadeiro que ele queria trazer. Por isso ele é chamado o educador por excelência, porque ele conhecia muito bem os recursos didáticos para transmitir a sua mensagem e, principalmente, ele ensinava pelo exemplo. Hoje em dia nós sabemos que não dá para sair sem provisão e querer se hospedar em casa de quem não nos conhece. Os tempos mudaram, a violência, a insegurança, né? Mas procurando ampliar o nosso conhecimento, nós vamos perceber que Jesus estimulava seus apóstolos a saírem para a divulgação da Boa Nova e também queria dotá-los do domínio dos sentimentos, observando o comportamento alheio e que eles oferecessem suas percepções e que os conduzissem à evolução de si mesmos. Nós podemos também analisar que é engano pré-julgarmos as pessoas pelo que elas possuem, pelas suas propriedades, pelas suas manifestações de gentileza ou pelo seu conhecimento. É acertado pré-julgar as pessoas pelo uso que fazem de tudo isso em benefício do próximo e em benefício próprio. A lei de justiça, de amor e de caridade, ela é imutável e ela coordena, sob a regência do Pai Maior, a aplicação evolutiva a cada filho seu, que está baseada nas alegrias e nas tristezas proporcionais àquelas que nós propiciamos ao nosso próximo, pois nós vamos receber proporcionalmente ao nosso comportamento, consciente ou inconscientemente. Nós devemos sim procurar a remuneração digna pelo nosso trabalho, buscar atender às nossas necessidades de sobrevivência, até mesmo de conforto. Mas devemos ter como foco central o nosso aprimoramento espiritual. E avançando nessa reflexão, nós vemos que Jesus fala como nós devemos nos portar na casa das pessoas, que pode ser a nossa casa, o nosso lar, o trabalho, a escola, a universidade, onde quer que estejamos diante do nosso semelhante. Temos que estar levando a nossa paz, a nossa gentileza, a gratidão pela acolhida, exercendo sempre a educação doméstica. E o que fazer se não formos bem recebidos? Jesus recomenda que saiamos batendo o pó das nossas sandálias, quer dizer, não devemos levar nada, nem mesmo as mágoas, os sentimentos ruins ou as lembranças tristes. Quer dizer também que o pensamento de paz, ele se propaga e afeta aqueles com os quais nos relacionamos. Esse pensamento ele pode ser retribuído ou não e retorna até nós. Por isso que a doutrina espírita nos orienta, segundo a lei de causa e efeito, que nós devemos nos esforçar por querer o bem das pessoas, pois que toda ação tem uma reação, nenhum de nós gostaríamos de receber reações desagradáveis, pois que com certeza, emitindo pensamentos inferiores, tristes, de constante queixa, de revolta, nós vamos obter como retorno somente o sofrimento, a insatisfação e a presença de entes que reforçarão em nós o desequilíbrio. O nosso compromisso é levar a paz, e nisso se inclui não levar a maledicência e evitar as críticas infrutíferas e que causam mal, muitas vezes até mesmo aquele que ouve, mesmo não sendo de quem se fala. Kardec, no final dessa lição, ele faz um comentário fechando o assunto. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis, ou não reprove os que não pensem como vós.
Acolhei os que venham ter convosco, e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, mas hoje o é pela brandura. E ainda pesquisando sobre esse tema, também foi possível encontrar que na situação atual da humanidade, as frustrações do homem moderno são imensas. Na sociedade atual, o homem é infeliz, frustrado, depressivo. E nós perguntamos, por que que isso acontece? Muitos foram os estudos que já se fizeram para se descobrir as possíveis causas da infelicidade do homem moderno. Todas apontaram para um único e grande causador de tudo isso, o próprio homem. Nós trazemos em nossa bagagem, onde nós nascemos, um plano de felicidade. E esse plano traz basicamente 3 motivações que nos levarão a uma satisfação pessoal se nós conseguirmos mantê-los ao longo da nossa existência. Uma delas é ter um relacionamento pessoal satisfatório. Nos relacionarmos com dignidade, com cordialidade, com respeito ao próximo, relacionarmos amorosamente com as pessoas. A outra é podermos ser úteis na comunidade em que vivemos. Como a gente falava agora há pouco, né, na Edna também, esse sentimento de utilidade vai nos trazer uma satisfação íntima que não tem preço, né? A terceira é crescermos como indivíduo, alcançando a nossa autorrealização, através da formação, do estudo, da procura por conhecimentos novos, por fazermos aquilo que nos dá prazer, que nos aprimora, que faz bem para o nosso espírito, né? E se todos nós conseguíssemos atender a esses apelos do nosso interior, jamais iríamos nos sentir frustrados ou depressivos. No entanto, há outros apelos muito fortes que vêm do exterior, que a sociedade impõe como sendo indispensáveis. Ter dinheiro, ter fama, ser fisicamente atraente, ter poder. E é quando o ser humano entra nessa luta pela conquista dessas posses materiais, dessa fama, dessa aparência física, enfim, dos bens efêmeros, que muitas vezes ele se infelicita, se frustra, se deprime. E por que isso acontece? Porque, em sua maioria, as criaturas se esquecem das suas aspirações íntimas e passam a lutar com todas as nossas forças para conquistar aquilo que a sociedade convencionou chamar de um homem bem-sucedido. E para subir na vida, tantas vezes, não nos importamos em passar por cima dos nossos semelhantes. E já limitamos aí uma motivação íntima que é a de ter um bom relacionamento pessoal. Então nós criamos conflitos. Por subir na vida, nós entendemos não apenas financeiramente, mas procurando projeção, cargos, visibilidade, mas aqueles itens que satisfaçam o nosso próprio interesse egoísta, né? Deixamos de ouvir a voz da consciência, que nos chama à utilidade junto à nossa comunidade, as pessoas à nossa volta. E passamos a lutar por uma situação que nos dê fama, dinheiro, prestígio. Muitos, para se manterem fisicamente atraentes, vivem à custa de muitas drogas, de muitos regimes, de horas de esforços em academias e passam a depender disso para manter aparências. É claro que há a importância de se cuidar, o dever mesmo, né? Nosso cuidado, mas sem o exagero, sem o equilíbrio, com bom senso. Porque quando o corpo físico nos cobrar os seus tributos, em função da idade, o que é muito natural, nós vamos passar a nos sentir frustrados, como se nós pudéssemos enganar as leis que regem a matéria e todos os seres vivos.
como se pudéssemos nos manter belos e jovens por toda a vida. O que nós não nos damos conta é que quanto mais lutamos para ter, mais nos esquecemos de ser, e assim mais nos infelicitamos. Aqueles que conseguem a posse material, a fama, uma boa aparência, passam a empregar o seu tempo, a sua saúde, as suas energias para mantê-los. Já os que não conseguem realizar esses sonhos estabelecidos pela sociedade se tornam infelizes e frustrados e se julgam incapazes para tal. Jesus, o psicólogo por excelência da humanidade, recomendou que nós esforçássemos, envidássemos esforços por conquistar bens que nem a traça e nem a ferrugem consomem. E esses bens são as virtudes do Espírito, que nós vamos seguir pela nossa vida afora. E assim, quando nós entendermos que o dinheiro é o meio e não o fim para ser conquistado a qualquer custo, aí então nós colocaremos esse bendito recurso a serviço do progresso próprio dos nossos semelhantes em todos os sentidos. E na parábola do rico fazendeiro que só se importava em encher os celeiros de forma bastante egoísta, Jesus advertiu: insensato que sois, ainda esta noite lhe exigirão a alma. Então Jesus não disse que temos que desprezar os bens terrenos, nem o dinheiro, mas ensinou que os bens terrenos aqui ficam quando daqui partimos. Que nós valemos pelo que nós somos, pelo nosso interior, pelo amor ao próximo que nós dedicamos, pelo perdão, pela compreensão das faltas do próximo e das nossas, e não pelo que temos ou pela nossa aparência física. Não seremos cobrados pelo papel exercido perante a sociedade. Não seremos, nem pelos títulos, pela fama ou pelo poder, pela função que exercemos na casa espírita, mas sim pelo bem não realizado, pela ausência das virtudes ou pelo pouco desenvolvimento delas. As virtudes são o tesouro mais precioso que nós podemos conquistar na nossa existência. Jamais valerá a pena, se tivermos que abrir mão da nossa dignidade, da nossa honradez ou dos nossos valores, atender a qualquer demanda, a qualquer necessidade, a qualquer indicação da sociedade ou do grupo que nós nos inserimos. Esses são os valores que não devemos desprezar. E então, assim, nas nossas provações, que nós passamos em função dos nossos erros em vidas passadas, tudo de bom que nós fizermos vai ser contabilizado ao nosso favor. O bem realizado de todo o coração e sem interesse. Ele vai contar segundo a segundo e vai abater a dívida que nós temos a pagar. Dessa forma, Deus premia o espírito que se arrepende e deseja trocar o mal pelo bem. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio para que sejamos 100% responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Mas Ele sempre envia bons espíritos para nos orientar, quando os chamamos pela prece sincera, e nos dá sempre novas oportunidades de recomeçar, principalmente através da encarnação. E nós temos ainda a doutrina espírita, que não tem como objetivo resolver os problemas humanos, mas fortalecer o espírito para que ele enfrente com firmeza as suas provações. O apóstolo Paulo deixou numa das suas cartas, uma frase que diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O mais importante é nós termos essa percepção,
essa grande sacada, que é insuficiente somente acreditar em Jesus e mantermos no nosso comportamento diário os nossos velhos erros. Há que se esforçar, intensa, frequentemente, por deixar os hábitos que nos trazem companhias espirituais indesejáveis, buscando logo no primeiro pensamento nocivo frear a continuidade dele, não permitindo que ele se mantenha em nossas mentes. É um exercício, mas nós podemos nos lembrar que da mesma forma que não gostaríamos que falassem mal a nosso respeito, devemos também respeitar o próximo ausente. Lembrarmos que da mesma forma que nós praticamos hábitos desrespeitosos para com o próximo, poderiam estar sendo praticados também aqueles que nós amamos, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Então, sempre buscando praticar o sentimento de amor fraterno, universal e respeitando quaisquer seres humanos. Então, exercitando, se pensarmos, não falarmos, se falarmos, não agirmos. E com isso, conforme nos disse Joana de Ângeles, a educação do pensamento é a responsável pelo nosso estado de equilíbrio. Então, nós teremos sempre essas oportunidades diárias de nos exercitarmos para nos tornarmos seres melhores e amanhã mais felizes, mais serenos e com maior paz de espírito. Tem um texto da Joana de Ângeles que se chama Altruísmo, que está no livro Plenitude. Ela diz assim: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Lição viva de caridade, expressão superior do sentimento de amor enudecido. O altruísmo abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a nossa existência. Dilatação da solidariedade alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênçãos e comparte aflições, trabalhando por minimizar os feitos, erradicando-lhe as causas. Antítese do egoísmo cicatriza as lesões da alma, que este produz, fomentando então a vigência da saúde integral. O desejo de posse, de gozo de superioridade, que tipifica o egoísmo, na área libertadora do altruísmo, se converte em anelo de doação, de felicidade e de fraternidade. Então, essa foi a mensagem da noite. E tenham todos um ótimo final de noite, um excelente final de semana, com chuva, se Deus assim permitir. E se preparem agora para o passe, procurando manter os pensamentos elevados, para que possamos nos doar e contribuir praticando já a caridade para com os nossos irmãos que estarão aplicando os passes, para aqueles que estiverem recebendo antes de nós, procurando nos manter em orações, em reflexões, no silêncio íntimo, para que esse compartilhamento de energias nossas com as entidades espirituais seja benéfico a todos nós. Muito obrigada.